Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre a constelação familiar. O que é a constelação familiar? Para que serve a constelação familiar e para quem é a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi criada por um padre chamado Bert Helling. Ele desenvolveu esse trabalho para trazer para a consciência aquilo que está emaranhado, aquilo que está nos causando conflitos na nossa vida, como conflitos familiares, com pai e mãe, conflito entre irmãos, conflito entre casais, falência, dificuldade financeira, doenças, síndromes, vazio interno. Então, ela nos possibilita a trazer para o momento da consciência o que é que causou, aonde iniciou aquela dor, aquela exclusão. É como se a gente pegasse uma lupa e olhasse de cima para a raiz daquele problema que, por amor e lealdade à nossa família de origem, então nós tentamos repetir. Ela não tem nada a ver com um vínculo religioso, espiritual. Ela é um campo de consciência individual e familiar. E quando nós honramos e damos um lugar para todos que fazem parte da nossa família, nós podemos nos liberar das dores emocionais familiares e assim ficar leve e livre para seguir somente com o que é nosso. E nisso a gente traz as nossas qualidades, as nossas virtudes e fica leve para caminhar na vida. Se você se encaixa em algum desses conflitos, vem conhecer a constelação familiar e perceber o que é que está por trás de tudo isso que você está vivendo. Então, Bert Helling, na época, ele era um padre alemão e ele foi fazer um trabalho na África, numa tribo de Zulus. E lá, quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu foi o respeito aos que vieram antes, o respeito aos mais velhos, a honra aos mais velhos. Isso chamou muita atenção dele. E ele percebeu lá 3 leis que regia aquele povo. A lei do pertencimento, todos, vivos ou não, têm um lugar, pertencem ao sistema familiar. A lei da hierarquia, a honra aos que vieram antes. Cada um tem o seu devido lugar dentro do sistema familiar. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. E a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. O quanto que eu dou para o outro é o quanto que eu tenho que receber. E quando uma dessas leis são violadas, existe um desequilíbrio sistêmico dentro do campo familiar. E a partir dali, desse desequilíbrio, que existe os conflitos que às vezes nós fazemos para a nossa vida, por amor e lealdade a alguma dor do passado. Então, um exemplo. Você percebe que existem mulheres da sua família que não conseguem se manter num bom relacionamento com homens, né? Não conseguem ser felizes com nenhum homem.
mas é um padrão familiar. Então, são mulheres muitas separadas, muitas solteiras, né? Então, quando a gente olha através da constelação, a gente vai lá na raiz, aonde iniciou essa dor da reconexão de ser feliz com o homem. Um outro exemplo é quando tem um padrão familiar de doença na família. Por exemplo, a mãe teve câncer, o irmão teve câncer, o pai teve câncer, o primo teve câncer. Aí você olha para trás e vê que alguém lá atrás também teve. O que aconteceu lá atrás? Então a gente vai, através da constelação, nós olhamos para aquilo que aconteceu. Às vezes aquela pessoa está seguindo alguém que não pôde viver, alguém que não pôde, um sofrimento, uma dor, uma exclusão. Então ela repete. É como se ela falasse: você não pôde viver, então eu também não posso viver. E eu desenvolvo uma doença, uma autodestruição para eu poder seguir. Isso não é nada espiritual. Esse trabalho, ele é dentro da física quântica, tá? A constelação, ela é uma terapia transgeracional. Por quê? Tudo o que uma geração lá atrás viveu de dor, aquilo ficou registrado no DNA daquela geração, daquela família. E conforme se está no DNA, nas células, quando elas se reproduzem, elas vão passando. A gente não carrega somente as heranças genéticas, mas também carregamos as heranças transgeracionais das células, as nossas dores, as dores dessa família, mas também as nossas virtudes, as nossas qualidades, as moral dessa família. Então, por amor e lealdade, nós olhamos para aquilo lá, mas nós não precisamos carregar. Nós somos livres para deixar com eles, com os grandes, o que é deles. E a partir dali, quando a gente olha para eles, que eles dão conta da dor deles, nós ficamos leves no nosso lugar de pequeno, porque nós viemos bem depois deles. E assim, quando nós entregamos esse peso, nós ficamos libertos para caminhar na vida com leveza. Isso que eu expliquei está na lei do pertencimento, que é quando eu volto para o meu lugar de pequeno, que eu vim bem depois dos grandes, eu não dou conta de carregar aquela dor. Então, eu deixo com eles. E eu carrego somente o que é meu. E assim eu consigo caminhar na vida. E quando eu faço esse trabalho, eu me conecto com as minhas virtudes, com as minhas qualidades, com os meus dons e com a vida. Um exemplo da lei da hierarquia. Os pais são sempre grandes, eles chegam juntos. Os pais, cada um tem o seu lugar, mas eles estão no mesmo patamar. Os filhos vêm bem depois, então eles são pequenos perante esse pai. E quando esse pai ou essa mãe, às vezes ele foi embora, às vezes ele morreu, faleceu, às vezes ele está excluído da família, né? Então, o filho, dando um exemplo do filho, o filho, ele assume o lugar desse pai. Né? Muitas vezes, para exclusão, ele fala assim: você não é um bom marido para minha mãe, então eu fico no lugar do meu pai. E daí esse pai é excluído. Então, o filho está fora do seu lugar. O filho está no lugar do maior, e isso é um peso para ele. E quando ele busca uma companheira para ele construir uma família, pode até chegar a pessoa, mas a pessoa não fica. Porque o lugar da companheira dele está ocupado pela mãe.
Então ele precisa voltar, ir para o lugar de filho, para que o lugar de companheira dele esteja disponível. A lei da natureza, cada um tem o seu lugar. O primeiro lugar que nós chegamos é o lugar de filha. Esse lugar é um lugar muito especial, é um lugar leve para a gente se manter, porque a partir do nosso lugar de filha, de filho, nós podemos ser uma boa mãe, um bom pai, primeiro um bom filho, depois uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional, um bom amigo, o que eu quiser na vida, a partir do meu lugar. Então, quando a pessoa assume um lugar que não é dela, causa um desequilíbrio no sistema familiar. Então, para que serve a constelação familiar? É para a pessoa perceber, para trazer para a consciência o que é que causou o desequilíbrio na vida dela. Então, agora eu vou falar sobre a lei do equilíbrio. O quanto que eu dou é o quanto que eu tenho que receber. Eu gosto muito de falar nessa lei dentro do relacionamento de casais. Um exemplo, eu dou para o meu companheiro atenção, cuidado, né? A escuta, energia, eu dou. E eu fico em crédito com ele. E eu tenho que esperar ele me doar, porque ele está em débito. E se ele não tem o movimento e eu estou em desequilíbrio, eu não tenho a paciência de esperar. Então eu dou mais um pouco. Ó, ele está aqui, eu dou mais um pouco. E ele não faz o movimento. E eu dou mais um pouco. E ele não faz o movimento. Mas conforme eu vou doando, eu fico num lugar de arrogante, de grande perante meu companheiro. Inconscientemente, eu falo para ele, eu posso dar para você, porque eu sou melhor que você. E inconscientemente, ele começa a se sentir humilhado, porque de tanto receber, ele não dá mais conta de devolver, né? E qual é a consequência disso? Fica pesado para essa pessoa continuar nesse relacionamento. Então ele vai embora, porque ele não está dando conta do peso que ele está carregando por tanto ter recebido. Então a lei do equilíbrio é: eu dou e eu espero, e daí eu recebo. Aí eu dou e eu espero, e daí eu recebo. E eu dou e eu espero. E esse movimento de doar e receber cresce o amor, o respeito, o companheirismo. Então, o que eu expliquei é um pouco o que é a constelação. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. Até o próximo vídeo.